Você já se pegou pensando que você não queria mais viver? É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, especialista em dependência emocional e em ajudar pessoas a serem adultos mais saudáveis. Eu quero falar com você que já pensou em morrer ou que está levando uma vida que, no fundo, inconscientemente, não está te ajudando a viver. É quase como se você estivesse fazendo de tudo para ou adoecer ou morrer mais rápido. Eu sei que esse é um vídeo denso, mas eu quero falar com você. Se você já se viu nessa situação ou acha que tem alguém próximo de você que, se você escutar esse vídeo, você possa ajudar essa pessoa, fica comigo até o final. Eu vou te dar aqui opções para que você comece a vislumbrar uma vontade, uma possibilidade de vida que seja diferente dessa que você está vivendo. Mas antes, eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal. Se você está passando por esse momento, aqui vai ter muito vídeo que vai te ajudar a entender o seu funcionamento, a entender o porquê que você pode estar passando por isso. E se você quiser aprofundar, entre no meu grupo do WhatsApp. Lá sempre tem notificação de vídeos novos, lá tem descontinhos especiais para quem está mais perto de mim lá no grupo, nos meus produtos digitais. Lá você vai ter conteúdos exclusivos também. E também me siga nas redes sociais. Uma pessoa que diz que não quer viver, geralmente o que ela está dizendo é: eu não quero mais viver desse jeito. Ou eu não quero viver assim. Geralmente é isso que está por trás do que ela está falando. Então para pensar na sua vida. É possível que alguma coisa tenha acontecido que mudou muito o seu cenário. Então, digamos que você perdeu alguém, você perdeu um filho e você está pensando: como é que eu vou viver desse jeito? Como é que eu vou suportar essa dor? Eu não tenho como viver com essa saudade, com essa falta. Ou você perdeu um relacionamento que direcionava toda a sua vida. E aí agora você não se imagina mais vivendo sem ela. E você diz: como é que eu vou viver desse jeito? Ou você está num ambiente, numa vida em que você não consegue se imaginar saindo dali, mas ali não é bom para você. O que você está dizendo? Que esse cenário, esse contexto, ele é intolerável. E como você não consegue ver saídas para que você viva outra coisa, você pensa que você deveria morrer. Então, geralmente, a gente pensa em morrer quando a gente não vislumbra possibilidades. E aí eu quero te trazer essa reflexão. Será que não há possibilidades? Ou você só conhecia uma possibilidade? Ou você só está lidando com uma possibilidade? Como, por exemplo, você que perdeu alguém, seja por falecimento, seja por separação. A sua ideia de felicidade era incluindo aquela pessoa. Eu era feliz também porque eu tinha aquela pessoa na minha vida e aquilo me trazia emoções X, Y, aquilo me trazia situações X, Y. Então, quando você pensa que você não vai mais ter aquilo, você fala: não ter aquilo automaticamente é sinônimo de sofrimento profundo. E eu quero te dizer que talvez, se for ainda mais se for uma morte, talvez aquela falta, de fato, nunca seja substituída, você nunca pare de sentir falta daquela pessoa. E aí você está imaginando que a sua vida vai ser exatamente isso que você está sentindo agora. Eu vou morrer de dor todos os dias. E o que eu quero te falar é que o luto, ele tende a durar um tempo específico. Ele dura assim, até no máximo uns 3 anos, é um luto muito forte. Depois dos 3 anos, você começa a visualizar possibilidades de ser feliz, ainda que você tenha uma dor, uma saudade, uma falta muito profunda de alguém. Então acontece que agora você não consegue se imaginar sorrindo de novo, vivenciando outras coisas, tendo prazer mesmo com isso que está faltando para você. Você não consegue imaginar. Não é assim? Conta para mim se não é assim. Nossa, é mesmo, eu não consigo nem imaginar um dia eu sorrindo, gostando de alguma coisa, sendo que eu perdi meu marido, sendo que eu perdi minha mãe, sendo que eu perdi meu filho. Eu sei que parece intolerável, mas sabe quando que você começa a voltar a viver? Quando você vai seguindo a sua vida e vai construindo novas memórias, se lançando para viver outras coisas. Janda, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho vontade de fazer nada. Eu sei, principalmente se estiver muito no início. Se estiver ali até os 2 anos, no 3º ano já fica um pouco mais fácil. Mas se estiver muito no início, primeiro você precisa respeitar. Luto é uma coisa que pesa,
cansa, a gente fica exausto porque a gente está carregando uma dor, sendo que a gente tem que continuar dando conta da vida, trabalhando, acordando, tomando banho, ganhando dinheiro, então é difícil mesmo. Então talvez você esteja nesse momento de poupar energia, só que você precisa saber uma coisa, se você ficar nesse modo de poupar energia por muito tempo, chega uma hora que você não vai aguentar, que vai ficar chato, que vai ficar difícil, que sua vida não vai ter graça. Aí você vai começar a desejar que a sua vida acabe. E aí você pode fazer isso de diferentes formas, tentando diminuir o seu tempo por meio de doenças, não se cuidando, não fazendo autocuidado, e aí você vai fazer com que a sua vida seja interrompida. E tem gente que de fato faz alguma coisa que queira de fato interromper, o que é muito triste, porque no fundo a pessoa só não viu possibilidades. Então quero te trazer aqui essa reflexão. Que possibilidades você vê? O que você pode incluir na sua vida que te gere pelo menos um pouquinho de prazer? É ler um livro? É sair com uma amiga que você goste? Uma amiga por semana? É assistir alguma coisa que você goste muito? É mudar de cidade? É fazer uma mudança radical na sua vida? Você precisa incluir elementos estimulantes. Janda, e quando a gente está tão mal que a gente não consegue? Aí você vai precisar procurar um psiquiatra, para que você tome uma medicação, para que você saia da sua depressão. Quem está em depressão, não adianta você falar para o depressivo, porque você não vai caminhar no parque. Ele não consegue, ele não tem energia, ele não consegue malhar, ele não consegue ir ao cinema, ele não tem energia, ele está deprimido. Por isso que quando você está em depressão, e principalmente quando você está em depressão há muito tempo, você já está muito acostumado com aquela dor e você não tem mais energia para fazer nenhum movimento. Você precisa de um acompanhamento psiquiátrico para que você tome uma medicação que vai regular o seu humor, que vai ajudar quimicamente o seu organismo a dar esse pezinho. Então é por isso que a medicação é tão importante quando você está num luto muito profundo, quando você está numa ansiedade muito intensa e quando você está numa depressão muito forte. Por quê? Porque sozinho você não consegue. Então a medicação vai ser muito, muito útil. Eu sei que tem gente que tem resistência, mas se você tiver resistência à medicação, talvez você fique nesse processo por muito mais tempo ou nunca saia desse processo, sendo que você poderia ter uma ajuda médica para regular a química do seu corpo, para te dar esse pezinho, esse empurrão, para você conseguir fazer esses movimentos que eu estou falando, de ir ao parque, se arrumar um pouquinho, fazer uma viagem, se estimular a estar perto de pessoas que gostam de você, porque o seu organismo vai acordando quando você recebe amor, quando você vê uma coisa diferente, quando você sente algo novo. É assim que a gente volta a viver, quando a gente vê possibilidades. Agora, quando não é uma situação de luto nem de perda, quando você simplesmente vive um cenário, digamos que você more com alguém, você more com sua mãe, ou você esteja num casamento muito ruim para você, você fala, eu não quero mais viver desse jeito. O que eu te pergunto é, o que te impediria de mudar essa situação? Janda, você não conhece a minha mãe. Minha mãe ia me fazer sentir muita culpa se eu quisesse sair de casa. Minha mãe é doente, a minha mãe não pode ficar sozinha. Ou eu tô num relacionamento que se eu quiser me separar, essa pessoa vai fazer a minha vida um inferno, eu não posso. Ou não tenho condições financeiras de me separar dessa pessoa. Ou não tenho condições financeiras de sair da casa da minha mãe e me sustentar. Eu estou num cenário que eu me sinto encurralado. Aí eu te pergunto, talvez você não consiga sair porque você não tem coragem de enfrentar o que precisar enfrentar. Porque seria difícil, eu tenho certeza que seria bem difícil. Enfrentar uma mãe muito controladora, um marido muito difícil. E eu sei que quando é relacionamento abusivo mesmo, você vai precisar de outros elementos, de outras proteções de fato para que você esteja em segurança. Então você precisa estar muito bem informado. Mas o que eu quero te trazer é que você vai precisar morrer se você não puder viver. Então, se você não pode viver a vida que você quer, se você não pode desfrutar da sua vida, se você não pode usar o seu tempo, usar o seu corpo, usar seus sonhos, seus desejos, que graça que tem viver. De repente você está vivendo desse jeito, vivendo para manter uma vida que você não gosta. Você vai tentar encurtar esse tempo de um jeito ou de outro. Isso é muito perigoso. Então, você vai precisar enfrentar a dependência emocional que você tem da sua mãe, a dependência financeira e criar possibilidades. Que possibilidade, Janda? Do que você está falando? Se o problema é dinheiro, faça dinheiro. Essa é a motivação que você precisa. Mas minha mãe não deixa, meu marido não deixa. E aí, você vai aceitar isso? Você vai aceitar que eles é que mandam? Assim, você nunca vai experimentar o prazer de estar na vida. Então, quando você não quer tentar, é porque você, de repente, não quer mexer na relação.
é porque você não quer enfrentar a responsabilidade que seria mexer nisso daí, porque você teria que, de fato, ter medo do fracasso, medo do futuro, medo de não dar certo, medo do que vai vir pela frente, medo da responsabilidade de assumir a sua vida sozinho. Então você pode ter medo. Agora, uma vez que você sabe que a sua vida só está como está, porque você simplesmente está com medo de mudar esse cenário, fica mais fácil. Porque você só tem duas possibilidades. Ou você aceita, ou você para. Ou você aceita, ou você muda a sua situação. O que não dá é para você continuar aí se sentindo vítima da situação. Você até pode ser vítima de alguém. Você pode ser, de fato, muitas vezes a gente é vítima de alguém. Só que justificar, ter bons motivos para justificar, não vai mudar o fato de que o que na prática você precisa fazer é recuperar as rédeas e dizer o que eu preciso fazer. O que você precisa fazer para sair daí? É juntar dinheiro? É fazer terapia para você ganhar mais autoconfiança? É entender o que está te conectando aí? É entender por que você gosta, mas não gosta dessa situação? Então invista em entender o que está te conectando com isso. Porque algum ganho você ainda tem nessa situação. Janda, mas e quando é a mãe? A mãe está adoecida, a mãe não pode morar sozinha. Então, tá, a mãe não pode morar sozinha. Essa é uma situação. Outra situação é como você se relaciona com essa mãe. É diferente. É diferente você simplesmente ter que estar na mesma casa e você não poder usar a sua vida. Ah, minha mãe é muito controladora. Pronto, aí é dependência emocional. Aí você precisa cuidar disso. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Inconscientemente você vai desejar que ou a sua mãe morra para você poder viver, ou você vai precisar morrer porque você não pode viver. Entende como isso é forte? Isso é muito forte, isso que eu tô falando. A gente tá no Setembro Amarelo. Tô falando disso porque é pesado mesmo. Esse não é um vídeo fácil. É um vídeo difícil porque a gente entende que às vezes a gente tá tentando encurtar ou a minha vida ou a vida da pessoa. Porque alguém precisa viver. Nesse cenário, não vai dar certo. Você vai acabar dando um jeito de não estar mais aqui. Então, encontre possibilidades. É se organizando financeiramente? Então, faça o que precisar ser feito para sair daí. E eu quero te dar uma possibilidade. Ainda dá tempo de se inscrever no grupo terapêutico. Cuide da sua criança interior ferida e supere os medos da vida adulta. Eu sei que você que está aí está sem esperança nenhuma na vida. Você não sabe assumir responsabilidade, você não sabe tomar decisão, você não sabe confiar em você mesmo. Eu sei como é que é. E é por isso que eu criei esse grupo. Exatamente para pessoas como você, que morrem de medo da vida, que morrem de medo de errar, que estão dependentes de alguém, mas que também não estão felizes. São pessoas que não usam a vida, que morrem de medo da interação com o outro. Então, se você não quiser mais viver dessa forma, esse é um convite muito interessante para você. Que essa proposta que eu estou te fazendo vai te ajudar a aprofundar no seu autoconhecimento para que você descubra quais são as crenças limitantes que estão impedindo você de ser uma pessoa mais livre, de poder desfrutar de tudo que você merece desfrutar. Esse grupo começa no dia 26 de setembro. As inscrições vão até o dia 24 de setembro. Tá acabando, as vagas estão encerrando. E se você não entrar agora, você só tem a oportunidade de entrar no ano que vem, porque uma vez que o grupo começa, ele não inclui mais ninguém, eu não incluo mais nenhum novo membro, tá? Sempre às quintas-feiras, de 11 às 12h40. É uma ótima oportunidade para quem cansou da vida que está vivendo, para quem não quer mais estar travado, porque você está travado por um motivo. Você tem bons motivos para estar aí, mas eu quero te dar outros motivos para sair. E sozinho talvez você não consiga. Eu sei como é que é. Sozinho a gente patina, a gente assiste vídeo, a gente lê um livro, mas a gente não põe em prática. Meu convite para você é, eu vou conduzir você a colocar isso em prática. Vem comigo que outras pessoas vão estar no mesmo barco que você e vão trabalhar autoestima, autoconfiança, dependência emocional, abundância, que é o que está faltando na sua vida. Então, se você se interessou, aqui vai ter o link na descrição. Preencha o formulário e não perca a sua vaga, tá bom? Eu fico por aqui. Esse grupo é pago, então lembrando que existe um investimento de tempo, energia e financeiro, até para que você consiga se conectar com esse processo que é tão forte e tão intenso, tá bom? Eu fico por aqui e até a próxima.